Nós vamos conhecer o método Derneval Andrade. Ou melhor, vamos conhecer o mapa, certo? Então, a metodologia Iris Macro, como é mais conhecida, já falei em uma outra aula, né? Mas volto a repetir, surgiu de uma necessidade minha de unir de forma didática e de fácil compreensão para mim e posteriormente aí agora para vocês, né? De fácil compreensão essas duas metodologias existentes que já são consagradas mundialmente. É a iridologia comportamental, com seu descobridor Danny Johnson, e a iridologia orgânica. Então, a iridologia orgânica, ou iridologia sistêmica, como é muito conhecida, é um método criado pelo americano Bernard Jensen. E o seu Bernard Jensen idealizou um dos mapas mais intrigantes e mais fascinantes da atualidade. Este método de Bernard Jensen, que ecoa até hoje, um método muito eficaz, né? Todavia um tanto complexo, apesar de parecer simples. Então, o método de Bernard Jensen visa trabalhar a parte orgânica. E o método do Danny Johnson, que é a iridologia comportamental, nos possibilita entender a mente humana. Então, ele meio que tentou encontrar nas áreas, nas regiões, nos sinais, nos padrões, ele tentou moldar ou dar forma às nossas personalidades, os nossos relacionamentos, criou padrões de comportamento, né? E criou esse mapa, que é o mapa RAID ou iridologia comportamental. Estes são, sem dúvidas, pessoal, os métodos mais consagrados da atualidade. No entanto, eles são um tanto complexos, né? Você que já fez outros cursos de iridologia, você sabe da insegurança que tem em atender com estes métodos, por mais que sejam fantásticos. Então, com o objetivo de simplificar e de tornar prático, didático e de facilitar os meus atendimentos, eu desenvolvi o mapa das 7 áreas ou das 7 regiões em formato triangular e deu o nome de método Derneval Andrade ou método Iris Macro, que é o mapa que vocês vão conhecer a seguir. O mapa Iris Macro possui apenas 7 áreas, 7 regiões e cada região com um conjunto de órgãos. Aqui está o mapa. Você no material, você vai encontrar ele na forma original como ele foi construído, certo? Eu quis seguir a ideia de Jensen, né? Colocando as 12 horas e colocando os minutos. Então, esta foi a ideia, seguir o mesmo padrão de Bernard Jensen. Só que surgiu a necessidade de tornar ainda mais prático. Então, eu fui aprimorando o mapa e agora esta é a versão mais recente do mesmo. Então, além dos 7 triângulos, ele possui os círculos. O círculo verde refere-se ao tamanho da pupila. O círculo vermelho refere-se à medida da BSNA. O círculo azul, ele já é visto de outra forma, é medida a distância entre o azul e o preto. E no círculo azul vai ficar delimitado o anel mineral.
certo? Aqui, ó, o anel mineral. Então, o anel azul, o círculo azul, faz referência a essa distância em toda a circunferência, ok? O anel mineral, o anel circulatório, como vocês preferirem, certo? Não vou falar do anel mineral nesta aula, e sim em outra. Eu coloco aqui, ó. Nós vemos que há circulação, né, ou há um desequilíbrio dos minerais no corpo. Por quê? Porque já ultrapassou o limite. Então, quando está neste preenchimento já dessa distância, significa que o sangue está muito impuro já. Já há envelhecimento das artérias, ou melhor, enrijecimento das artérias. Já há má circulação do sangue e da linfa. Mas não vou prosseguir falando do anel mineral, e sim do círculo que representa, ok? Então, este círculo maior, que é o círculo preto, representa o tamanho da íris. Então, vocês percebem que aqui no programa eu diminuo ou aumento o tamanho da íris. O mapa permanece intacto. Por quê? Para manter as medidas de referência destes anéis, ok? Então, vou diminuir a íris. Vamos lá. Está do tamanho ainda do mapa? Não, está maior. Vou diminuir um pouquinho mais. Coloco o mapa na circunferência. Então, o círculo preto deverá estar cobrindo toda a área da íris, certo? Uma vez que você enquadrou, você vem aqui agora no círculo, no centro da pupila e enquadra na pupila. É óbvio, é lógico que vai sobrar sempre mais de um lado, faltar do outro, porque a pupila nunca é centralizada, certo? Este círculo tem dois objetivos principais. O primeiro é referente à medida. Então, vamos à medida do círculo verde. Então, nós consideramos que a pupila, ela mede 1/3, ou melhor, 1/4 do tamanho total da íris. Vocês têm esta informação no material do curso, ok? Então, é 1/4 do tamanho total da íris. Logo, sabendo que a íris mede 12 milímetros, dividido por 4 é igual a 3 milímetros. Então, o círculo no mapa já faz esta referência de 1/4 do tamanho total da íris. Ok? Então, se por exemplo, vocês imprimirem o mapa em um papel e colocar em cima da íris, deixou no mesmo tamanho, o círculo vai estar dentro do padrão, certo? O segredo está em você enquadrar, deixar a íris do tamanho do mapa. O restante das medidas já está feito, ok? Pega a outra íris dessa cliente, que não está ovalizada. Nesta íris, vocês observam no programa, você que tem o programa, você observa que essa íris
e esse melhor. Vocês observam que este Stacombo já carrega o mapa no tamanho especificado, certo? E no lado especificado. Então, globo ocular esquerdo, ele vai carregar o mapa esquerdo. Ok? Então, ó, aqui eu tenho uma íris abaixo do tamanho do círculo verde, significa que é uma pupila em miose, certo? Leve miose. Nós vamos citar este exemplo a seguir. Então, porque ele está abaixo dos 3 milímetros representados nessa topografia pelo círculo verde. Então, foi o Dr. Gabriel Benavides, né, que sugeriu a explanação sobre os círculos. Ok? Então, círculo verde, pupila normal, pupila do tamanho do círculo verde. Pupila em miose vai ser menor que o círculo verde. Pupila em midríase vai ser maior que o círculo verde. Então, vamos seguindo as medidas, depois eu falo das tamanho de pupila. Então, se eu coloco aquele mapa nesta íris, óbvio que o círculo verde estará menor, logo é uma pupila em midríase. Se eu colocar o mapa nesta pupila, ela vai estar menor, logo será uma miose. Ok? Então, voltando à explicação do mapa. O círculo ele vai ter sempre 1/4 do tamanho do mapa. Sempre. Se você enquadra na íris, você vai ter o valor correspondente. Ok, pessoal? Como é que está a transmissão? Como está a transmissão? Então, vamos aqui, ó. Uma íris direita. A íris está maior que o mapa. Se eu for colocar assim, vai dar erro. Então, eu vou fazer o quê? Diminuir o tamanho da íris. Deixar aproximadamente do tamanho do mapa. Segura e arrasta o mapa para cima ou a íris para baixo. Olha, aqui eu tenho uma íris já enquadrada no tamanho. Centralizo na pupila. E agora eu tenho uma pupila maior que o padrão verde. Logo, nós temos aqui uma midríase. Ok? Então, você vem aqui em laudo, gera laudo e vai informar que é midríase. Já estão aqui as informações, certo? Se quiser editar, edita. Isso é no programa. Aderneval e no material tem? Tem. Você digita aqui, ó. Tem a figura como exemplo e tem a definição. Certo? Tem a figura e tem a definição. Vamos, para que você possa entender agora esse conceito de miose, midríase e anisocória, né? Vamos entender primeiro o que é a íris, né? Então, a íris é esta parte colorida. Em alguns casos, marrom, noutros, azul e noutros uma mistura de tudo isso.
Nós vamos falar mais adiante no curso. Então, a íris é essa parte colorida, ela fica atrás da córnea. Nós vemos a íris porque a córnea é transparente. Então, a íris possui este formato circular com um ângulo de 360 graus. Seu diâmetro, já falei, não foi? 12 milímetros. E é representado na topografia íris macro por esse círculo, a íris por esse círculo preto e a pupila por esse círculo verde. Até aí tudo bem? Ok. Então a íris, ela possui dois músculos. Ele possui dois músculos, o músculo dilatador e o músculo constritor. O músculo dilatador, ele é representado pelo sistema simpático. Então, torna a íris menor. Então, a íris menor, esse espaço da íris menor, e, consequentemente, o buraco negro aqui abaixo, que é a pupila, fica maior. Então, é utilizado o termo pupila dilatada, mas, na verdade, ela ficou dilatada porque a íris abriu. Então, pupila não tem músculo. Quem tem músculo é a íris. Então, quando a íris se contrai, quem agiu foi o sistema simpático, certo? Então, nós vemos este padrão de tamanho de pupila em crianças, por isso que criança é mais ativa, quem predomina é o sistema simpático, e nós vemos o oposto, né? A pupila em miose, mais em idosos, certo? E você percebe que o idoso é mais contraído, é mais retraído, e nós vamos falar disso um pouco mais adiante. Então, o músculo constritor, ele é inervado pelo sistema simpático e parasimpático. Falei do simpático, agora pelo sistema parasimpático, certo? O sistema parasimpático é quem atua no músculo constritor, deixando o espaço da íris maior. Então, fecha o buraco. Quem agiu foi o músculo constritor e diminuiu o tamanho da pupila. Então, chama-se pupila em miose. Ok? Então, no material de vocês acompanham aqui, ó, miose. Pupila pequena, ó. Músculo da íris. Aumentou o seu tamanho aqui. Deixou o tamanho da pupila menor. Certo? Então, este orifício que fica no meio, no centro da íris, é chamado de pupila. Ela tem essa aparência preta, né? Tem essa aparência preta. Apesar de ter essa cor, na verdade, ela é totalmente transparente. Pois no interior do olho é uma câmara escura. Por isso que dá essa tonalidade preta. Então, a pupila também tem esse formato circular de 360 graus, né? Acompanha o formato externo da íris. Quem dá essa forma à íris, ou a pupila, é a íris, como já falei anteriormente. Prosseguindo. Então, voltando à midríase, nós temos a definição e eu quero fazer alguns acréscimos, né? Aí. Então, será atualizado esses acréscimos na próxima atualização do programa. Então, a abertura
da pupila, que é feita pela íris, né, pelo músculo dilatador que se contrai, deixando o espaço da pupila maior, dá-se a esse fenômeno o nome de midríase. Então, significa dizer como ele é inervado pelo sistema simpático. Quem ele? O músculo dilatador, como é inervado pelo sistema simpático, significa que o sistema simpático está superestimulado, né? Deixando o outro enfraquecido. Esses dois sistemas têm que trabalhar em harmonia, como se fosse uma balança em equilíbrio. Então, domínio do sistema simpático devido ao esgotamento do parasimpático, tá vendo? Então, significa que o sistema simpático está superestimulado, normalmente por questões do parasimpático estar esgotado, isto em indivíduos doentes. Em idosos já tem essa predisposição do esgotamento do parasimpático, certo? Então, normalmente se encontra em pessoas que trabalham em demasia, que têm muitas preocupações. Então, vocês vão ver a seguir no curso que a área da preocupação é a área 5 da topografia íris macro, certo? Então, a midríase já nos remete a estes indivíduos que têm muitas preocupações, que trabalham mentalmente em demasia, principalmente quem utiliza muito a mente. Necessitam de quê, então? Necessitam de descanso. O segredo é dormir, é relaxar, o melhor remédio. Então, é importante que o terapeuta agora foque o seu olhar para a área 5 e a área 6 da topografia íris macro. Principalmente, aí você que está iniciando hoje, não tem como eu mostrar e voltar, mas você vai anotar. Principalmente observar anel de assimilação e anel de absorção. Vocês irão aprender nas aulas seguintes. Esse desequilíbrio, né, do sistema simpático se dá devido ao esgotamento do parasimpático, tem umas consequências, mas a principal é a questão da deficiência dos ácidos digestivos. Então, na oligoterapia, nós vamos recomendar o zinco, níquel e cobalto, provavelmente. Provavelmente, zinco, níquel e cobalto. Aí vai depender da área. Isso você não precisa se preocupar agora. Ok? Então, o oposto da midríase é o quê? A miose. Então, a miose é o oposto no tamanho e na definição. Então, o fechamento da pupila se dá em virtude do músculo da íris se fechar. Há uma contração do músculo constritor. Então, esse músculo é inervado pelo quê? Pelo sistema simpático. Por isso que remete a uma superestimulação desse sistema devido ao esgotamento do sistema simpático, é o oposto do que a gente aprendeu na midríase. Então, qual é a consequência disso? Na midríase é hipoprodução, né? Baixa produção dos ácidos digestivos. Na miose é hiperprodução dos ácidos digestivos. Em qualquer método, não só na metodologia íris macro, mas em qualquer método vai ser isso. Certo? Aí a hiperprodução de ácidos digestivos, que é neste caso, tem uma consequência,
Gastrite, azia, má fermentação, até mesmo úlcera. Está aqui no material. Ok? Enquanto na midríase, enquanto no tamanho assim, é hipo, né? Pouca produção dos ácidos digestivos. Então, na pouca produção dos ácidos digestivos por longo período, vai ter má absorção. É por isso que normalmente estes indivíduos que têm estas lacunas beirando o colarete, normalmente têm a pupila grande. Isso aí não é uma regra, né? Isso varia segundo as áreas que estão afetadas e em disfunção. Ok? Hoje eu estou dando um apanhado geral, explicando o funcionamento do mapa. Então, nós vimos que esta hiperprodução dos ácidos digestivos, né, pode ser prejudicial à mucosa estomacal. Então, a miose também nos remete à má circulação. Por isso que a tendência do indivíduo miótico é mais chegando à velhice, né? O indivíduo já idoso, ocorre nesse intervalo de tempo entre o cliente ou entre a criança e o idoso, ocorre, ok? E aí é um desequilíbrio do sistema simpático com o parasimpático, certo? Estou dizendo que a predisposição maior é no indivíduo idoso. Aumentando a idade, a pupila vai diminuindo. É uma tendência. Aí vai depender das áreas afetadas. Se tiver área 5 como este e área 6, geralmente vai ter pupila pequena. Ele vai representar também má circulação periférica. Lembram no mapa? Então aqui eu tenho, vou pegar esse aqui mesmo. Ó, do círculo azul até o círculo preto em toda a circunferência, eu tenho aqui a opacidade. Normalmente, esta opacidade neste círculo, neste espaço, em toda a circunferência, do azul ao preto. Então, vamos aqui. O material de vocês, ó, se a gente colocar o mapa, já vai ver essa opacidade no anel circulatório. Ó, opacidade no anel circulatório, má circulação periférica, certo? Espasmos musculares também são típicos, né? São muito comuns em indivíduos com pupila pequena. Então, os distúrbios emocionais estão mais relacionados às áreas 5 e às áreas 6. Então, na abordagem das áreas, vocês vão compreender melhor. Mas uma coisa é fato, indica emoções reprimidas, sentimentos que ainda não foram superados, indica que algo foi escondido, né? Que não foi superado, que não veio à tona. E a pessoa tenta esconder até de si próprio, né? Então, vai depender da área afetada, isso é a grande maravilha da topografia íris macro, a área afetada para você traçar esse perfil. Então, se eu venho ali na área 5 da topografia, eu tenho ali um ódio, raiva e mágoas, predomina mágoa. Se eu venho aqui na área 6, são os medos, né? Os medos principalmente de infância. Então, o medo é quem predomina. Então, vai depender da área que está afetada. Não quer dizer que o cliente só tem uma área. Pode ter várias áreas afetadas. Ok, prosseguindo.
anisocória. Aí no material de vocês tem a definição. Detalhe, viu, pessoal? Vocês têm o índice no material e você tem o campo anotação. Esse campo anotação é teu. Então, você quer escrever algo sobre anisocória. Você vem aqui e digita o que você quiser. Certo? Suas observações. Suas observações você coloca neste campo. Você está estudando, teve uma... Opa! O professor falou que verificar área 5 e 6. Vai digitar aqui. Como se você estivesse rabiscando um livro, só que de forma organizada. Por isso que eu faço questão que todos estudem com o computador. A anisocória é a diferença no tamanho, é uma desigualdade no tamanho da pupila. É uma desigualdade, isso no mesmo indivíduo. Pode apresentar um lado miose, como está aqui, ó, pupila pequena, e o outro normal. Ou pode apresentar um lado normal e o outro midríase, uma pupila grande. Pode ter ambas configurações, enfim. A anisocória é a diferença do tamanho de pupila, ok? Então, nós já sabemos que a pupila corresponde a um quarto do tamanho total da íris. Se eu colocar a topografia íris macro aqui, essa aqui vai estar no tamanho normal e essa aqui vai estar menor que o círculo verde. Essa vai estar no tamanho do círculo verde, essa vai estar menor. Então, aqui nós temos uma miose, né? Certo? Então, aqui na definição da anisocória, tem escritos de outros autores, mas o que mais predomina, pelo menos aqui na minha região, é questões inflamatórias, certo? E questões neurológicas. Então, quando você pega aqui uma pupila de tamanho diferente uma da outra, estamos diante de uma anisocória, ok? Ela precisa ser do mesmo tamanho. Com essa desigualdade da pupila, com definição de anisocória, pode ser provocada por lesões, aí a gente não tem como definir na íris, certo? Uma pancada no músculo da íris pode provocar. Pode ser provocado por medicamentos para tratar glaucoma, por isso que no programa Íris Macro tem o campo aqui para você fazer a anamnese, né? A entrevista com o cliente. Então, porque você fez uso de medicamento ou faz uso de medicamento, quais as disfunções que já teve. Então, porque você já fica, fez tratamento para glaucoma e você encontrou aí uma anisocória. Então, provavelmente esta seja a causa. Então, já perde o seu poder avaliativo na iridologia. Cirurgia, né? Cirurgia no olho, viu? Eu falei cirurgia e deu uma pausa. Cirurgia no olho. E enfermidades neurológicas ou inflamação no corpo. Também não, é o que mais predomina. Então, eu já adoto algo de praxe. Como eu gosto muito do extrato de própolis verde, eu já recomendo quando eu vejo assim. Recomendo o extrato de própolis verde. Não tem necessidade de dizer para o cliente qual é o motivo. E
o floral Neurone, da Flower Max. Porque mais de 90% dos casos ou é de origem inflamatória ou de origem neurológica. Então, a chance de acertar é 90%. Certo? Então, já recomendo o Neurone e o extrato de própolis. No retorno, aí nestes casos, você pode fazer uma nova fotografia. Agora, um detalhe, viu? Eu acabo me estendendo no assunto, né? Era só para explicar os círculos. Mas não tem como fugir desse. Um detalhe, a fotografia deve ter o mesmo padrão. Nesta íris, na época eu utilizava uma lâmpada só. Então você observa que ela está basicamente na mesma proporção, certo? Quando você vai fazer a topografia, a fotografia, você tem que cuidar em fazer da mesma forma. Eu não sei por que motivo, tem muitos terapeutas que querem fazer a foto de longe. Foto de longe não há padrão, certo? Primeiro, a iluminação não vai ser adequada. Segundo, você não vai ter um padrão. Então, a foto ela tem sempre que encostar a cavidade ocular. O equipamento tem que encostar na cavidade ocular. Certo? Tem que encostar, tem que sentir ali. O cliente tem que sentir que o aparelho está encostando, tem que ficar apoiado, porque sempre você vai tirar daquela forma, vai ter um padrão de fotografia. Esta fotografia aqui eu fui um tantinho negligente, mas você percebe que tem uma iluminação aqui, essa é reflexo, e outra aqui, ó. Esse é o padrão normal, não pode ser para cá, outra para cá, não pode ser invertido, tem que ser nesse padrão para dar esse anel de assimilação aqui perfeito e você ter uma íris padronizada. Quando você for fazer uma nova foto com 30, 60 dias, não sei quando, você vai fazer nas mesmas configurações. Então, tem que adotar um padrão. Vai ter uma aula só de padrão de fotografia. Ok? Mas em tese é isso. Então, quando você vai fazer uma foto para ver como ficou a anisocória, não adianta você colocar de longe. Aí vai ter pouca luminosidade, a tendência é aumentar. Você tem que esperar pelo menos de 20 a 30 segundos com o equipamento na posição já para fotografar. 20 segundos é o suficiente, mas para se precaver, 30 segundos e a partir daí você faz a foto. Então, este padrão tem que existir. O pessoal reclama, Derneval, olha, o mapa, eu gostaria de crescer o mapa, como era feito na versão anterior. Eu sei, na versão anterior era ótimo, você esticava o mapa, mas você não tinha um padrão, ele agora está sendo padronizado. Ok? Então, o círculo verde, pupila, então levemente maior que o círculo verde. Levemente midríase. Esta íris aqui não é nem enfermidade neurológica, nem questão inflamatória, porque o dono é jovem, né? Tô brincando. Tá ok? Então, levemente midríase. A BSNA, vamos aprender na próxima aula. Então, este círculo aqui, ó, vermelho, representa a BSNA. BSNA, que é este traço, essa linha fina que eu estou contornando aqui, ó. Vou colocar no material que já tem o contorno, para a gente ganhar tempo.
BSNA, definição, olha BSNA e olha contornado. Então, essa linha fina deve ter uma medida, metade do tamanho total da íris. Então, se eu ligar uma ponta aqui na pupila, para você entender. Na pupila, se eu pegar a régua, medida aqui, vai dar 3, se ela estiver normal. A BSNA, se eu medir daqui até aqui, tem que dar 6. Se der menos, contraído. Se der mais, dilatado. Clarete contraído ou dilatado. Certo? Ah, professor, mas o colarete tem, às vezes, dá umas entradas. Pronto, contraído naquela área. Que área é essa aqui? Área 6, a área do mapa. Ok? Então, aqui, refere-se a este círculo, o círculo verde. As definições de colarete, tem gente que é ansioso, né? Tem gente que já comprou o curso, já comprou o programa, equipamento, está ali ansioso. Como é que eu vejo esse padrão? Como é que vê esse padrão no programa? Então, muito simples, dá uma dica aqui, ó. Uma vez que você gerou o arquivo para salvar o mapa em cima da íris, você fecha, vem aqui, clica em gerar, salva a análise que já está, gerar, e vai colocar aqui colarete contraído. Digita as iniciais de contraído. Então, contraído. Ele vai dar o padrão do indivíduo que tem o colarete contraído. Ok? Vamos às demais áreas. As demais áreas vai ter que ser na próxima aula, né? Demais áreas do mapa, que são os triângulos. Dá um apanhado geral agora. Então, cada triângulo que corta os círculos, né? Então, área 1. O que é a área 1 na topografia íris macro? É este local aqui. Acompanha o ponteiro do mouse, ó. É este triângulo do centro da pupila. Vai, área 2. Área 2A. Então, este triângulo. Área 3, este triângulo. Área 4, este. Área 5, este. 6, este aqui. Área 7, aqui. As áreas 1 e 7 não se repetem, as áreas 2 e 6 se repetem deste lado. Ok? Então, área 2A, área 2B, 3A, 3B. Vamos no manual, no material de vocês. Vai aqui, topografia, certo? Os triângulos. A área 1 é a área ocular, a área 2 é a área oral. E assim sucessivamente. Vocês vão ler que na próxima aula vou fazer uma definição de cada área. Vamos fazer a relação destas áreas com as glândulas, certo? Então, a área 1 diz respeito à área da estrutura do pensar. Quem rege a área 1 é o hipotálamo. A área 2 é a estrutura do sentir. Quem rege a área 2 é a pineal e a pituitária. Vou falar de cada uma nas demais áreas, nas demais aulas. A área 3, tireoide e paratireoide. Área 4, a glândula é o timo. Área 5, pâncreas. Área 6, glândulas adrenais. Área 7 são as gônadas, né? Nos homens, testículos, nas mulheres, os ovários. Ok?
Então, cada área do mapa tem uma representação do sistema glandular e tem uma representação da área correspondente no corpo. Um exemplo, o timo está aqui no tórax, né? Então, por isso que esta área, a área 4 do timo, é a área torácica. E tem aqui nesses músculos, além dos músculos, tem ali coração, pulmões, brônquios, timo, né? Então, mais abaixo, nós temos a região do diafragma. Então, tem o próprio diafragma, estômago, baço, pâncreas, fígado e vesícula. Certo? Então, cada triângulo, vamos na topografia novamente, tem a regência, vamos melhor exemplificar, de uma glândula ou de uma região no corpo. Então, aqui eu tenho a área da cabeça, aqui eu tenho a área mais da região do sistema límbico, também da cabeça, envolvendo ali os olhos. Aqui eu tenho a região do pescoço, então vai ali pescoço, garganta, tireoide, paratireoide. Aqui eu tenho a região do tórax. Então, na região do tórax nós temos brônquios, pulmões, coração e timo. Aqui nós temos fígado, vesícula, baço, pâncreas, estômago. Aqui nós temos a área 6, este triângulo, o número 6. Então, as glândulas adrenais e a região do abdômen, que tem ali, tem intestinos e rins, por isso que é a área do medo. Não que o medo esteja nos intestinos ou nos rins, mas o reflexo da área 1 e 2 vai prejudicar os intestinos e os rins na área 6, ou seja, o medo prejudica estes órgãos. Por isso que normalmente quando está em disfunção tem esse temperamento. A área 7 é a área das gônadas, certo? É a área dos instintos, dos impulsos e desejos inconscientes. Tem tudo aqui, pessoal. Se eu digitar aqui área 7, por exemplo, para não girar aqui no índice, ó, eu tenho a definição, a abrangência e quais são as glândulas. Falando sobre as glândulas, aproveitem o material, estudem, anotem, ok? Utilize o campo anotação. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha entendido a respeito do mapa. Vamos revisar rapidinho. Círculo maior refere-se ao tamanho da pupila. Uma medida que podemos dar a este círculo é de 12 milímetros. Círculo azul mede 9 milímetros. Todavia, esse 9 milímetros de circunferência não se refere à medida assim. Ele é só um delimitador, como se fosse uma cerca para delimitar este espaço do círculo preto até o azul. Já o círculo vermelho representa a BSNA, ou colarete. Quando está no tamanho, significa que nós temos um padrão normal. Quando a BSNA está maior, dilatado. Quando está menor, contraído. O círculo rosa faz parte de outro estudo que eu apresento até o final do curso. O círculo verde refere-se ao tamanho da pupila. Então, no tamanho da pupila, está aqui o círculo verde com a medida de 3 milímetros de diâmetro, representando o tamanho ideal da pupila.
como neste caso, não está no tamanho ideal, a pupila está maior, é uma midríase. Eu sugiro que leiam o material e boa noite, Deus abençoe a todos.